Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal, as informações do GP do Catar, dando uma olhadinha aqui na pista, são 16 curvas, e como a gente pode dar uma olhadinha aqui, as curvas da pista do Catar elas são um pouquinho mais abertas do que as de Las Vegas e de Interlagos, né? Então, como a gente tem essas curvas mais abertas, os pilotos conseguem fazer ela em mais velocidade, e exige um pouco mais dos pneus dos carros, então a Pirelli recomendou não, obrigou todo mundo a fazer duas paradas nos boxes. Então são obrigatórias duas paradas aí nos boxes nesse GP do Qatar aqui. Então vai ser provavelmente 25 voltas, provavelmente não, no máximo 25 voltas por pneu aí. E a gente já teve o TL1 e o TL1 foi o seguinte resultado. O que deu aqui? Pera aí que o meu negócio bugou aqui. E vamos lá. Bora. Aí, que loucura. O TL1, Piastri ficou em primeiro com ele fazendo 29 voltas ali, um tempo muito bom. Ele fez esse tempo com os pneus soft, né? E o Lando Norris também. O Fernando Alonso em terceiro. O Fernando Alonso tá indo bem nesse. A Aston Martin parece que acertou o carro para esse GP aí. O Carlos Sainz em quarto. Isaac Hadjar. Isaac também tá indo muito bem nos treinos aí. E nas corridas também tá saindo razoavelmente bem. Max ficou em sexto aqui. Com os pneus duros ele estava indo bem. Quando ele trocou para o soft ali, o tempo dele, claro, baixou, mas ele decaiu entre os outros aqui. O Albon ficou em sétimo, o Leclerc em oitavo, o Stroll em nono, o Antonelli em décimo, o Nico Hülkenberg em décimo primeiro, o Hamilton em décimo segundo, o Tsunoda em décimo terço, o Russell com os pneus duros estava indo bem também. Chegou a ficar em primeiro ali e depois com os pneus macios não saiu tão bem. Aqui, né? Depois na classificação pro sprint ele já saiu melhor aqui, ó. Como a gente pode ver, ele ficou em segundo. Vamos dar uma olhadinha pra classificação, que é o que importa aqui. Que ficou o Oscar Piastri, se recuperou aí, né? Depois de muito tempo. Fez um bom tempo aí na classificação para o sprint. E eu acho que ele vai fazer uma boa corrida. E o Russell também. Eu acho que vai fazer uma baita corrida, hein? Então eu acho que esse GP vai estar bem disputado aí. O Norris ficou em terceiro aqui. O Alonso em quarto. O Alonso tá me surpreendendo, hein? O Tsunoda ficou na frente do Verstappen, até porque o Verstappen teve um problema ali, eu não cheguei a ver, mas pelo que o pessoal tava falando no assoalho do carro dele, que ele tentou dar uma forçadinha ali e acabou dando essa danificada no assoalho. Vamos ver como é que vai ser esse sprint amanhã aí, mas eu tô bem otimista aqui com o Russell e com o Alonso aqui. Vai ser bem equilibrado pelo jeito. O Norris também ficou em terceiro. Daí, depois do Verstappen vem o Kimi Antonelli, que ficou em sétimo. O Carlos Sainz em oitavo. O Leclerc em nono. E o Albon ficou em décimo. Ficou assim a nossa classificação para o sprint de amanhã. E aí, o que vocês acham? Como é que vai ser essa classificação? Então, o, o Verstappen estava se acertando bem com os pneus médios e com os pneus mais duros ali, né? No soft ele não tá se achando muito bem ali. Ele chegou a ficar em décimo aqui, depois ele se recuperou e foi para sexto ali. Tô bem interessado em ver como é que vai ficar essa questão aí.
O Norris e a McLaren estavam um pouquinho atrás com o pneu mais duro e depois com o soft, assim, ficou bem na frente. E o Russell se encontrou ali, né? Nessa corrida eu acho que vai fazer uma baita corrida, hein? O Russell. E isso nos preocupa aqui para chances do Max Verstappen, né? Porque tá dando para ver que ele tá com uma dificuldade ali. Vamos ver como é que vai ser esse sprint e a corrida, né? De domingo aí. Como é que vai ficar a situação dele. Porque se o Lando pegar em primeiro sprint aqui, sinceramente, eu tô apostando no Oscar aqui em primeiro, tá? Eu não duvido nada, que ele tá saindo muito bem mesmo. Parece que o peso que tava no ombro dele saiu um pouco assim, até porque falta 2 corridas e ele já não é o franco favorito mais. Então eu acho que ele se soltou um pouco e tá saindo melhor. O que vocês acham? Comenta aí no vídeo. O Lando, vamos ver, se o Lando ficar em segundo aqui, o negócio fica complicado. Ah, não, aqui é a pontuação. Vocês estão vendo aqui? Aqui é a pontuação do GP já, da corrida. O sprint tá aqui do lado, ó. Se o Lando ficar em segundo e o Oscar em primeiro, fica com a seguinte pontuação: 397 para o Lando e 374 para o Oscar. Vamos dizer que mais ou menos termine do jeito que está aqui Só imaginando assim. Piastri em primeiro, Russell em segundo, vamos mudar aqui. E Norris em terceiro. Cadê o Russell? Só fazendo uma projeção aqui. É claro, pessoal, que tudo pode acontecer e pode ser que o Max fique em primeiro ali no sprint e tudo mude. Mas vamos só, mais ou menos, se já fosse o sprint aqui. Russell em segundo. E o Max ficasse ali em sexto. Vamos fazer assim. Então, o Lando ficaria com 396, o Oscar com 374 e o Max com 369. Daí o Max ganhando, vamos dizer que ele ganhe ainda o GP do Qatar, ficaria com 394. Vamos dizer que o Lando fica em segundo, 414, e o Oscar em terceiro. Ficaria assim a pontuação: Lando 414, Oscar 389 e o Max 394. São 24 pontos aqui, é isto? 414, não, são 20 pontos na frente o Lando ainda ficar do Max. Então o Max teria que obrigatoriamente ganhar obrigatoriamente não, acho que se ele... Não, eu acho que é obrigatório. Ele ficaria com 419 e... Desculpa. E o Lando teria que ficar em oitavo? Oitavo para o Max conseguir ganhar. Se ele pegar sétimo, ele já passa o Max. Se desenrolar do jeito que... dessa nossa simulação aqui, né? Daí o Max teria que ganhar em Abu Dhabi e o Lando ficar lá para oitavo, o que é bem complicado por quê? Porque o Lando já é o 17º pódio dele. Então, de 21 corridas, ele ficou só 3 vezes fora do pódio. Então, a probabilidade está do lado dele para ser o campeão desse ano. O que as coisas estão se encaminhando para isto, né? Então, eu quero ver também como é que vai sair o Gabriel Bortoleto. Ele fez um TL1 ali bem interessante, tá se acostumando ainda, né? O TL1 dele e a classificação do sprint também. Ele saiu mais ou menos, né? Vamos ver como é que vai ser essa corrida dele aí. Em quem que vocês estão apostando no sprint de amanhã aí? Quem é que vocês acham que ganha e quem é que ganha a corrida do domingo?
porque pode ser que o resultado do sprint seja um e de domingo seja totalmente diferente, né? Mas vamos dar uma olhadinha aí, como é que vocês acham que os pilotos vão se sair. É isso aí, pessoal. Mais informações depois e até amanhã.